Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora mais uma videoaula. Essa videoaula vai ser diferenciada porque agora nós vamos iniciar a correção dos exercícios do livro, ok? Claro que nós não vamos terminar a correção agora, nesse vídeo. Nas próximas aulas nós daremos continuidade. Mas vamos à aula 5 de português do sétimo ano. Correção dos exercícios do livro de português das páginas 30, 34, 40, 41, 42 e 43. Não se preocupem, porque todas as respostas eu vou disponibilizar para vocês. Vocês vão assistir o vídeo acompanhando as respostas. Eu vou explicar agora cada exercício e comentar as respostas com vocês, ok? Então vamos lá. Então abrem aí o livro de vocês na página 30, ok? Acompanhem comigo aqui a correção. Então aí nós vamos fazer a correção desse exercício das estruturas de palavras, né? A estrutura de palavras, a formação delas. Então na página 30, aqui ó, nesse exercício aqui, ele diz o seguinte: releia o trecho do mito de Orfeu e Eurídice, apresentado no início dessa unidade. Então, nós vamos fazer uma reflexão da gramática por meio do texto. Que texto é esse? É aquele mito de Eurídice e Orfeu que a gente já leu em aulas anteriores. Então, ele pediu para ler esse trecho. Diz o seguinte: como todos os apaixonados, Orfeu e Eurídice gostavam de andar a sós pelos campos, desfrutando despreocupadamente um da companhia do outro. Costumavam sentar-se numa encosta e, enquanto contemplavam o cenário encantador que se descortinava diante de seus olhos, Orfeu tocava sua lira e Eurídice cantava suavemente o grande e infinito amor que lhes trouxera tanta felicidade. Ok? Reparem que eu tenho aí alguns termos, algumas palavras que foram destacadas. Letra A. Os termos destacados nesse trecho vieram de outros, chamados palavras primitivas. Qual é a palavra primitiva de cada um? Então, quais são os textos, as palavras que foram destacadas? Estão em negrito. Apaixonados, desfrutando, suavemente e felicidade. Então, ele já disse aqui que essas palavras foram derivadas, foram formadas de outras palavras, chamadas palavras primitivas. Então, as palavras primitivas são aquelas que geram outras palavras. Então, qual é a palavra primitiva de cada uma dessas palavras? Qual é a palavra que deu origem à palavra apaixonados? Já pararam para pensar? Paixão. Então, apaixonados vem de paixão. E a palavra desfrutando vem da onde? Essa, não sei se você sabe, mas vem da palavra fruta, né? Então, desfrutar, desfrutando, vem da palavra fruta. Suavemente, essa é mais fácil, vem da palavra suave. E a palavra infinito, vem da palavra finito. E felicidade é derivada da palavra feliz. Não se preocupem que eu vou disponibilizar tudo para vocês, ok? Letra B. As palavras despreocupadamente e descortinava são formadas por um mesmo elemento que dá noção de negação. Então, ele já falou aqui que essas duas palavras têm um elemento comum. E esse elemento indica negação de alguma coisa. Que elemento é esse? Onde está localizado nessas palavras? Então, é o elemento, prestem atenção, ó, é o elemento des, ok? Quando eu falo descortinava, quando eu falo descortinava, e qual é outra palavra? Despreocupadamente. Essa palavra é enorme, né? Que elementos eles têm em comum aqui? Esse elemento aqui, ó, des, que indica o quê? Você negar alguma coisa. Ele vem no início da palavra. Então, o trecho, o pedacinho que vem no início da palavra se chama o quê? Prefixo. Então, esse prefixo des está vindo no começo da palavra e quer dizer a negação daquela palavra. Então, descortinava é o contrário de cortinava. Preocupadamente
despreocupadamente. Então, despreocupadamente é o contrário. Eu estou negando, ok? Então, esse des indica negação e é um prefixo, ok? Ainda na letra B, né? Que a letra B ela se divide em duas partes. Então, nesse pontinho aí da letra B, qual é o significado dessas duas palavras, considerando o elemento encontrado e o contexto em que estão inseridas? Tá? Então, qual é o significado? Então, despreocupadamente quer dizer que eles estavam agindo sem preocupação, de forma imprudente, sem tomar cuidado. E descortinava é você revelar alguma coisa, é você fazer aparecer alguma coisa. Então, esse é o significado dessas palavras, ok? Então, vamos agora para a página 34. Então, na página 34, eu tenho aí um exercício que vai nos fazer refletir a formação das palavras. Como é que as palavras são formadas? Então, mais uma vez, ele dá um texto e é a partir desse texto que a gente vai estudar a gramática dentro desse texto. Porque em cada texto, a gramática vai se comportar de forma diferente. Então, ele diz assim, na página 34, leia o texto a seguir. Sereias, as mulheres peixe. Presentes em diversas culturas sob diferentes nomes, as sereias fazem parte da mitologia universal. A forma mais conhecida é de origem grega, na qual inicialmente havia dois seres distintos: as sereias, metade peixe, metade mulher, e as sirenas, mulheres pássaro, que atraíam os marinheiros com seu maravilhoso canto para uma morte certa e meio aos rochidos. Ok? Letra A. Você já tinha ouvido falar nos seres mitológicos apresentados no texto? Então aí é uma resposta pessoal. No meu caso, eu já tinha ouvido falar, tá? Eu creio que todo mundo conhece a sereia, né? Metade mulher, metade peixe. Mas os outros seres mitológicos, que são as sirenas, né? Que são metade peixe e metade pássaro. Perdão, metade mulher, metade pássaro. Essa sirena eu sabia que existia porque ela aparece no livro chamado Odisseia, né, do Homero, que é uma epopeia, um clássico da literatura. E elas aparecem, é de mitologia grega e aparecem nessa obra, por isso que eu já conhecia, mas quem não conhecia passou a conhecer agora, ok? Compartilhe com os colegas histórias conhecidas por você que envolve essas personagens. Então, a gente conhece várias histórias, eu já acabei de compartilhar, né, com vocês, da onde que eu conheci as sirenas, e cada um tem também conhecimento. Então, essa resposta é pessoal. Letra B. Quais são os dois substantivos compostos apresentados pelo texto? O que é um substantivo composto? Eu sei que substantivo é aquela palavra que nomeia algo. É composto porque ele é formado de mais de uma palavra. Então, quais são os dois substantivos compostos que aparecem aí? No caso, mulheres pássaro e mulheres peixe, né? Tanto mulher quanto peixe são substantivos. Mulher é substantivo, peixe é substantivo. Mulheres substantivo, pássaros também é substantivo. Então, a classe gramatical dessas duas palavras são substantivos, ok? Letra C. Como essas duas palavras foram formadas? Considerando as suas classes gramaticais, tá? Eu acabei de falar, né? Na verdade, eu já dei a resposta adiantada, né? Essas palavras foram formadas a partir de dois substantivos, mulheres e peixe e mulheres e pássaro, ok? Letra D. Sabendo que essas palavras resultam da união de dois radicais, pesquise e conclua se podemos afirmar que a palavra mitologia segue o mesmo processo de formação, tá? Então, mulheres, peixe, eu tenho dois radicais. Mulheres, peixe. Mulheres, pássaro, também tem dois radicais. E mitologia, essa palavra, será que ela também acontece, também é uma palavra composta? Sim, só que ela é uma palavra que é justaposição, né? Eu tenho a mitologia que vem mito,
tá? Que é do grego, significa fábula, lenda, e logia, que é estudo. Então, quando eu coloco essas duas palavras, esses dois radicais que são de origem grega, eu formo mitologia, que é o estudo de lendas, né? Fábulas, dessas histórias fantasiosas, ok? Só lembrando que na nossa língua portuguesa nós temos várias palavras que são formadas assim também, tá? Antropologia, democracia, biologia, tá? De dois radicais gregos, ok? Então vamos seguir adiante. Página agora 40, ok? Na página 40, nós vamos estudar aí também a formação de palavras, tá? Então ele diz assim no número 1. Leia o texto que se refere a uma fruta bastante consumida no mundo. Eu adoro essa fruta, né? Então ele fala lá: suculenta, doce, rica em vitamina C e um pouco azedinha, a laranja é amplamente consumida, seja in natura, em forma de suco ou como ingrediente de pratos diversos, sendo uma das frutas mais populares no mundo. As laranjas são geralmente disponíveis no inverno ao verão, com variações sazonais dependendo da variedade. Então, letra A. Segundo o trecho citado, a laranja pode ser consumida de quais formas? Dessas formas, qual é a sua preferida? Né? Então, aí ele diz que a laranja pode ser consumida in natura, ou seja, no seu estado natural, sem processar, você pegar e chupar a laranja, como suco ou como ingrediente de vários pratos, né? Eu, particularmente, eu gosto mais do suco. Eu adoro o suco de laranja. Eu prefiro tomar um suco de laranja bem forte do que chupar a própria laranja, ok? Letra B. O texto e a legenda da foto trazem algumas palavras destacadas. Qual delas é a palavra que originou as demais? Tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o texto com a imagem e do lado eu tenho a legenda dessa imagem. É dessa legenda aqui que ele está se referindo. E nessa legenda ele destacou em negrito algumas palavras. Palavras são essas: laranjal, com laranjeiras carregadas de frutas suculentas para uma boa laranjada. Então eu tenho laranjal, laranjeiras e laranjada. Qual é a palavra primitiva, a palavra que gerou as outras palavras? Né? É a palavra laranja. Então, a palavra laranja é uma palavra primitiva, porque ela gera, através dela, são criadas novas palavras. Por exemplo, laranjeiras, laranjal e laranjada, ok? Letra C. No trecho, a palavra doce caracteriza o substantivo laranja. A palavra primitiva doce e a sua derivada adoçar têm fonemas em comum? Quais? Tá? Então, sim, elas têm fonemas em comum. Então, quando eu falo fonema, eu não estou falando de letra. Reparem nisso. Vem aqui comigo. Então, eu tenho a palavra doce e eu tenho a palavra adoçar. Quando eu falo fonema, eu estou falando de som. Som, que é diferente de letra. Ok? Por exemplo, aqui. Qual é o fonema que elas têm em comum? Qual é o som que elas têm em comum? Esse aqui, ó. O C e o cedilha. Quando eu coloco assim, entre barras, é fonema, que está indicando o som. Então, doce e adoçar, elas têm o mesmo fonema, esse som do C. As letras são diferentes. Aqui tem o C, aqui tem o C cedilha, mas o som é o mesmo. Doce, adoçar, ok? Então, ela tem, né, esse som, tá? Esse som que se repete, tá? Aí, na letra D, se as palavras doce e adoçar pertencem à mesma família, por que a regra ortográfica da família de palavras não se aplica a elas? Tá? Então, olha só, se eu fosse, elas são palavras da mesma família, porque
doce significa algo que tem açúcar. E adoçar é você colocar açúcar em alguma coisa. Então elas são da mesma família. Tanto porque elas se escrevem parecido e um significado. Mas, falando de ortografia, da forma como elas são escritas, tem uma diferença. Essa é com C e essa é com cedilha. Então, a regra ortográfica que diz que doce tem que ser com C difere da regra ortográfica que diz que adoçar tem que ser com cedilha. Se eu escrevesse adoçar com C, ficaria como? Adocar. O som ficaria como se fosse um som de K. Adocar. Aí ficaria doce e adocar. E aí? Aí elas não iam ter o mesmo fonema, não iam ser parecidas na forma de pronúncia, ok? Então essa é a explicação. Número 2. Observe a tabela e responda as questões. Então ele está perguntando aí, eu tenho uma tabela com as palavras primitivas de um lado e do outro as palavras derivadas daquela palavra. Então, letra A. Que letras devem ser usadas no lugar dessa estrelinha aí na tabela acima? No caderno, elabore a tabela completando as palavras, tá? Então, creio que vocês já fizeram essa questão, tá? E eu disponibilizei para vocês aqui a resposta, tá? Que eu vou entregar para vocês, mandar para vocês essa resposta. Então, a palavra atrás, eu tenho atrasado, retrasado e atrasar, com S. Pêssego, pessegada, pessegueiro, com 2 S's. Jeito, ajeitar, desajeitado. Cruz, cruzar, cruzamento, encruzilhada. Todos com Z, tá? Caixa, caixote, encaixar, encaixotar, desencaixar. Caça, caçada, caçadora, caçar. Então, reparem que nessas palavras eu tenho a palavra primitiva e as palavras derivadas também recebem o mesmo som da palavra primitiva, o mesmo fonema, tá? Letra B. O que você vê de comum nas palavras da mesma família quanto ao significado e a forma, tá? Então, elas têm uma semelhança tanto na forma que são escritas quanto na forma que são pronunciadas, né? Então, essa é a semelhança, ok? E o significado também, né? Os significados são parecidos. Por exemplo, pêssego é a palavra primitiva. Pessegada é um doce feito de pêssego. E pessegueiro é o pé do pêssego. Então, todas elas estão girando em torno do mesmo significado, que é o quê? A fruta pêssego, ok? Letra C. Saber a grafia, ou seja, a forma como se escreve da palavra primitiva pode ajudar você a escrever as palavras derivadas? Explique. Sim, saber corretamente como se escreve a palavra primitiva ajuda sim. No meu caso, eu sou professora de português, mas nem tudo eu sei, eu tenho decorado. Eu não sei tudo. Então, muitas vezes eu vou escrever uma palavra e fico pensando, nossa, mas como que se escreve? Ah, tá, se a palavra primitiva é com S, então a palavra derivada também pode ser com S. Aí eu vou lá e escrevo. É claro que para toda regra tem uma exceção, mas a maioria das palavras derivadas vão seguir a regra ortográfica da palavra primitiva, ok? Então isso ajuda sim a gente saber com que letra vai escrever a palavra derivada, ok? Agora vamos para a página 41. Na página 41, do número 3, ele diz: leia, tira, mundo monstro. As primeiras formas de vida na Terra foram os organismos unicelulares. Hoje, o que mais existe são os organismos pluricelulares. Olha só as imagens aí. Então, eu tenho que entender, mais uma vez, é uma tirinha. E essa tirinha, ela tem uma ironia, ela tem uma mensagem a se passar. Para eu entender que mensagem é essa, eu tenho que interpretar o que está escrito através de palavras e o que está desenhado aí. Então, o desenho e as palavras juntos te transmitem uma mensagem, tá? Letra A. Explique o significado da palavra unicelulares. Tá? Então, a palavra unicelulares significam organismos que têm uma célula só, ok?
Olha lá da biologia esse conceito, ó. Olha como é que as matérias se misturam, né? Letra B. Que elemento dessa palavra e quais elementos não verbais permitem que se chegue a esse significado, tá? Então, como que eu vou saber que unicelulares são aqueles organismos que têm uma célula só, tá? Por exemplo, vamos aqui no quadro. Então, as palavras unicelulares. Reparem, celulares, não é celular de falar não, tá? Vem de célula. Nesse caso aqui, celulares quer dizer, vem de célula. Então, ó, uni é um prefixo que quando eu acrescento célula, uni quer dizer o quê? Uma célula unicelular, ok? Aqui tá unicelulares porque tá no plural. Ok? Então, através desse prefixo uni, eu sei que ele quer dizer então uma célula. Mas eu poderia também entender que é uma célula só. Olha o desenho. Eu tenho exemplos aí, ó, de desenho de ameba, de bactéria, de vírus. Todos esses elementos, quando vocês forem estudar biologia, vocês vão ver que eles têm uma célula só. Ok? Então, é a palavra e a imagem. Juntas, elas te fornecem o resultado, a mensagem. Letra C. O humor é produzido no plano verbal, pelo duplo sentido que a palavra pluricelulares adquire na tira. Explique esse duplo sentido. Então, que duplo sentido tem a palavra pluricelulares? Ok? Então, mais uma vez, aqui, ó. Pluricelulares. Ok? Mais uma vez, vamos estudar aqui a palavra, ó. Celulares e pluri. Esse prefixo aqui significa mais de um, vários. Vários o quê? Células. A tirinha é um tipo de texto que geralmente mostra um duplo sentido, faz uma ironia, uma brincadeira, um jogo de palavras, e isso gera um humor. É típico desse gênero textual. Então, onde está o humor e a brincadeira com palavras nessa tirinha? Por quê? Falando, o primeiro sentido diz respeito à biologia, ciência. De acordo com a ciência, o que quer dizer pluricelulares? Eu tenho pluri, que é um prefixo que significa vários, e celulares, células, ou seja, várias células. Que tipo de pessoas tem várias células? Que tipo de seres, na verdade, tem várias células? O ser humano, por exemplo, nós somos indivíduos pluricelulares. Nós temos várias células no nosso corpo. Mas aí, qual é o outro sentido que ele dá? Aí ele fala que celulares, ele está se referindo a dispositivos, né? Que a gente tem, tipo tablet ou o próprio celular. E pluri, o que é? Vários. Então, olha só a imagem mostrando um homem com vários objetos, vários celulares na mão. Então, pluricelulares, né? Ele está fazendo, na verdade, uma referência que hoje em dia as pessoas é o que mais tem, né? Tem tablet, tem computador, tem celular, tem né, iPad, tem várias coisas. Então, pluricelulares, ok? Essa é a brincadeira. Entenderam? Então, já respondi, né, até a letra D. Né, que ele pergunta, escreva no caderno os elementos que compõem a palavra pluricelulares, bem como seus significados. Então, eu tenho a palavra pluri, que é o prefixo, que indica muitos, célula, quer dizer, o radical, que é a base da palavra, tá? O ar, que é o sufixo, formador de adjetivos, e o ex, que significa que é a desinência de plural. Não se preocupem que eu expliquei tudo isso aqui na folha que vocês vão receber, ok? Então, o número 4. O número 4, ele está perguntando, associe no caderno cada sufixo destacado na primeira coluna com o seu correspondente, tá? Então, ó, é para você associar o sufixo destacado dessas palavras. O que é o sufixo? É o pedacinho do final da palavra, ok? Então, você vai relacionar essa coluna com essa. Aqui eu já dei a resposta para vocês, tá? Então, o número 1
é a letra C. Número 2, a letra E. O número 3, a letra B. O número 4, a letra G. 5, letra H. 6, F. E 7, A. E 8, a letra D, tá? Então, cada pedacinho aqui, ó, vai estar relacionado com uma letra aqui, tá? Espero que vocês tenham feito. Confiram a resposta para ver se a resposta de vocês está certa, ok? Número 5, tá? Observe as palavras do quadro. Tem fumaça, esfumaçado e Maria Fumaça. Eu já andei de Maria Fumaça lá em Minas Gerais, tá? É muito legal. Qual é o elemento comum em todas essas palavras, tá? Novamente aqui. Vamos lá. Qual é o elemento comum que se repete, tá? Nessas 3 palavras? Eu tenho fumaça, esfumaçada e Maria Fumaça. Que elemento se repete? Então, que elemento, aquele elemento que se repete, eu posso chamar de radical, que é comum, que todas as 3 palavras têm, que é o quê? Fum. Então, fum, ela se repete nas 3 palavras. Então, eu posso chamar ela de radical, tá? Então, essa é a resposta da letra A, o fum. Descreva o processo que formou cada uma delas. Então, tem vários processos de formação, tá? Então, reparem. O que formou a palavra fumaça? Eu tenho aqui, ó, o radical, mas no finalzinho da palavra, ela tem 70 pedaços. Então, radical mais um sufixo. Ora, então, é uma derivação sufixal. Ok? E a palavra esfumaçada, tá? A palavra esfumaçada, ela tem um radical, mas eu tenho um pedacinho antes e um pedacinho depois. Então, ela tem um prefixo, ao mesmo tempo, ela tem um sufixo. Qual é o processo de formação de palavras que eu coloco ao mesmo tempo prefixo e sufixo? É derivação parasintética, tá? Então, aqui é a parasintética. Parasintética. Ok? E aqui, ó, aqui é diferente, porque eu tenho fum, mas eu tenho 2 palavras. Aqui já não tem o processo de derivação, mas eu tenho o quê? O processo de composição. Composição por justaposição. Por que justaposição? Porque eu coloco uma palavra do lado da outra. Uma palavra, um radical do lado do outro. Eu formo uma palavra só. Maria Fumaça. Ok? Para terminar, página 42. Na página 42, tá? Ele pergunta o seguinte. Número 6. Observe seguir as duplas de palavras formadas por um elemento em comum. Depois observe a tabela. Então, eu tenho duplas de palavras. Eu tenho ortografia, ortodontia, apendicite e bronquite, biologia, sociologia, subcutâneo com subterrâneo. Depois eu tenho uma tabela, o elemento formador de cada uma e o significado. Ok? Letra A. Depois de localizar na tabela o elemento comum de cada dupla, identifique se ele é radical, prefixo ou sufixo. Ok? Então, no número 1, de ortografia e ortodontia, eu tenho o prefixo orto. Na número 2, que é a dupla apendicite e bronquite, eu tenho o sufixo ite. Número 3, que é biologia e sociologia, eu também tenho o sufixo logia, que vai no final da palavra. E número 4, eu tenho o prefixo sub, de subcutâneo e subterrâneo, que vem no início da palavra, sub, ok? Letra B.
Com base no significado desses elementos formadores de palavras, encontre o que significa cada palavra. Então, você vai no dicionário. O que significa a palavra ortografia? Escrita correta das palavras. O que quer dizer a palavra ortodontia? Especialidade para prevenir e corrigir a normalidade dos dentes, né? Apendicite, inflamação do apêndice, isso é sério, hein? Bronquite, inflamação dos brônquios. Biologia, ciência que estuda os seres vivos. E sociologia também é uma ciência. Ela estuda o ser humano na sociedade. Subcutâneo, está localizado abaixo da pele, e o subterrâneo, que está abaixo, localizado abaixo da terra, embaixo da terra, tá? Número 7. Mais uma vez, na número 7, para terminar, tá? No número 7 também é a respeito de um quadrinho. Então eu tenho Leia a Tira do Menino Calvin. Então olha só. O camaleão permanece imóvel. É incrível como ele muda de cor para se confundir com o ambiente. Momentos depois, ele está praticamente invisível. Estou vendo você aí atrás. Venha cá, venha já limpar essa bagunça na cozinha, tá? Então, para eu entender essa questão, eu tenho que interpretar também esse texto. Do primeiro ao terceiro quadrinho aparece um camaleão, tá? Aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro quadrinho, eu tenho um camaleão, aquele bichinho que muda de cor, né? Qual é a associação estabelecida entre esse animal e Calvin, tá? Então, qual a relação? Porque o Calvin, ele estava querendo se comportar igual um camaleão. No começo até o terceiro quadrinho, a gente não sabe que é o Calvin. A gente só sabe que é ele no último quadrinho. Por quê? Porque o camaleão é um animal que se camufla. Ele está aqui em cima da mesa, então ele vai se camuflar de azul. Se ele for para a árvore, já vai ficar verde ou marrom. Então ele vai mudando de acordo com o lugar que ele está. E o Calvin também estava tentando se camuflar ali para desaparecer. Por que será que ele queria se esconder como um camaleão? Se camuflar. B. Na tira, há palavras formadas com os prefixos in e i. Quais são elas e o que significam? O que significa esse prefixo nessas palavras? Então, são duas perguntas aí, tá? Eu tenho a palavra imóvel, é aquele que não se move, que fica parado. Eu tenho a palavra incrível, que não é crível, ou seja, que é inacreditável. E invisível, aquilo que não é visível, que eu não consigo ver, ok? Todas essas palavras, né, todos esses prefixos, o in e o i, eles significam oposição. O que não é visível é invisível, é o contrário. Então, elas indicam o contrário de cada uma, ok? Na letra C, ele diz o seguinte: essas palavras do item B reforçam o desejo de Calvin no último quadro, revelando o humor da tira. Por que isso ocorre? Qual é o humor da tira? Porque o Calvin está ali fazendo uma brincadeira. Ele está fingindo que é um camaleão, porque ele quer se esconder do quê? Do predador? Do bicho que quer comer lá o camaleão? Não, é da mãe dele, porque ele foi na cozinha, fez bagunça, e ele está tentando se esconder, mas não deu certo, porque a mãe dele descobriu ele, né? Então esse que é a grande comédia e o grande humor da tira. Não que a tira, por ser humorada, vai fazer você rolar de rir, mas é algo engraçado, tá? Eu falei que era o último, mas a gente vai fazer a página 43 também rapidinho aqui, tá? Então, na página 43, número 8. Todos os sufixos diminutivos e aumentativos são utilizados para expressar algum tipo de emoção positiva ou negativa. Você concorda com essa afirmação? Leia as frases a seguir e justifique sua resposta. Então, ele está falando aqui se você concorda quando a gente afirma que os sufixos de aumentativo e diminutivo se refere a algo positivo, uma emoção positiva ou negativa. Por exemplo, aquele Timeco surpreendeu a marcar golaços do campeonato. Comprei esse presentão para nosso filhinho. O filmezinho era um dramalhão só. A mochilona tinha um bolsinho interno para guardar as chaves. Será que toda palavra com inho ou com nhão, por exemplo, timeco, presentão, filmezinho, dramalhão, significa uma emoção positiva ou negativa? Não, por quê? Porque mochilona é o aumentativo de mochila. Mochila é um objeto, não quer dizer emoção nenhuma. E bolsinho também, é um bolso, né? Uma parte de uma roupa. Não transmite emoção nenhuma. Então, não. Então, nem sempre diminutivo e aumentativo vão indicar emoção positiva ou negativa.
ok? Número 9. Associe as palavras do quadro ao seu processo de formação. Então, eu tenho as palavras. Na letra A, que palavra é derivação parasintética? Enlouquecer. Que palavra é de derivação sufixal? Ventania. Que palavra é de derivação prefixal? Subestimar, que recebe um sub no começo da palavra. Letra D. Que palavra é hibridismo? Passatempo. Perdão, burocracia. Eu li errado aqui, tá? Burocracia, letra D. Letra E. Que palavra é composição por aglutinação? Eu pulei aqui, tá? Boquiaberto, tá? Letra E é boquiaberto. E letra F, composição por justaposição. Passatempo. Eu coloco a palavra passa do lado da palavra tempo, sem alterar ela. Então, é justaposição. Letra G, derivação regressiva. Compra. Então, a palavra compra vem do verbo comprar, tá? Letra número 10. Veja o cartoon a seguir. Então, mais uma vez, eu tenho o texto, eu preciso entender o que está escrito nas palavras e a imagem para poder entender. E qual a sua classe social? A, B ou C? Eu sou um desclassificado, ele disse. Letra A. O humor do cartoon é produzido pela resposta inesperada do entrevistado. Explique como isso acontece. O entrevistador estava perguntando que classe social ele pertencia, ao que grupo, né, social ele pertencia. E ele não respondeu nenhuma delas, nem A, nem B, nem C. Ele falou que ele é um desclassificado, tá? Por isso que é humor. Porque ele não responde ao que o entrevistador espera. Letra B. Que elemento da palavra desclassificado permitiu que ela fosse aproveitada nessa tira para a criação de humor, tá? É o radical classe, tá? Também que aparece no termo classe, tá? Então, essa palavra de desclassificado, por exemplo, vou colocar aqui para vocês entenderem rapidinho, tá? Tá acabando. Então, eu tenho desclassificado. Eu tenho essa palavra aqui, ó, esse radical, que também aparece a palavra classe. Ó, ele também aparece. O entrevistador perguntou, qual a sua classe? A, B ou C? Aí falou, eu sou um desclassificado. Então, a palavra desclassificado, ela também tem essa parte aqui, que é o classe, tá? Então, por isso que é um jogo de palavras, tá? Letra C. Qual é o processo de formação dessa palavra? Tá? Desclassificado, ele tem, voltando aqui para o quadro, eu tenho um prefixo e eu tenho também sufixo, né? Então, é uma derivação parasintética, tá? Porque nesse radical eu acrescento no começo e eu acrescento algo no final, ao mesmo tempo. Tá? Então, qual é o humor do cartoon aí? É justamente que ele fala, eu não pertenço a classe nenhuma. Ele tá, ao mesmo tempo que ele se deprecia a si mesmo, que ele não é tão pobre, não tem dinheiro, né, para pertencer à classe A, B ou C. Então, quando ele fala, eu sou um desclassificado, eu estou fora dessa nomenclatura. Eu não estou nem na A, nem na B, nem na C. Né? Eu não pertenço a nenhuma porque eu estou tão duro, tão sem dinheiro, que eu não estou em classe nenhuma. Então, ao mesmo tempo que ele se autodeprecia, ele indica que ele não faz parte daquela pesquisa, ok? Então, nós encerramos aqui na página 43. Não se preocupem, mais uma vez, eu vou disponibilizar todas as respostas, tudo que eu comentei aqui para vocês vão comparar o que vocês escreveram e escrever também no caderno. Porque quando eu for dar o visto no caderno, eu não quero só encontrar minha resposta, não. Eu quero encontrar as respostas de vocês também, senão não vai ganhar o ponto completo, ok? Então, nas próximas aulas, nós vamos dar prosseguimento à correção, ok? Encerramos aqui. Tchau, tchau.